Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Uchiha Lendário. Capítulo 81. Kakashi. Rin, vocês dois estão bem? Obito gritou na névoa espessa, mas não obteve resposta. Os gritos à distância diminuíram gradualmente, deixando a atmosfera sufocantemente tensa. Droga! Saia em minha frente. Obito rugiu, seu aperto apertando a kunai em suas mãos, embora elas começassem a tremer incontrolavelmente. A sensação iminente de morte fez seu corpo começar a vacilar. Do outro lado do campo de batalha, Kakashi estava travando uma batalha feroz com o ninja de Kirigakuri. Ele sabia que se quisesse derrotar seu oponente, não poderia permitir que ele desaparecesse na névoa novamente. Você não é ruim, garoto, o inimigo zombou. Só espero que seus companheiros de equipe sejam tão fortes quanto você. Caso contrário, meus camaradas provavelmente já cuidaram deles. Ao ouvir a provocação, o coração de Kakashi vacilou. Ele sabia que era uma manobra para atrapalhar seu foco, mas a menção de dois inimigos adicionais o encheu de pavor. Obito e Rin conseguiriam lidar com isso? Não o mais importante. Eles ainda estão vivos? Você escorregou, garoto. O clarão de uma lâmina cortou o braço de Kakashi, deixando um corte profundo. Aproveitando a oportunidade, o ninja de Kirigakuri desapareceu na névoa novamente. Rin pressionou suas costas firmemente contra o carrinho de suprimentos, segurando uma kunai em mãos trêmulas. O batimento cardíaco dela trovejou em seus ouvidos, e a atmosfera opressiva a fez sentir como se seu peito pudesse explodir. Combate nunca foi seu ponto forte, e agora, ela não conseguia nem mesmo apontar a localização do inimigo. Um único pensamento consumia sua mente. Eu vou morrer. Nesse momento, uma dúzia de shurikens emergiu da névoa. Rin tentou desviar, mas não foi rápida o suficiente, algumas atingiram sua perna, abdômen e braço. Caramba! Rin lutou para ficar de pé, o desespero enchendo seu olhar. As shuriken estavam encobertas pela névoa, tornando-as quase impossíveis de detectar até que fosse tarde demais. O sangue fluía livremente de seus ferimentos, mas como uma ninja médica, ela sabia que usar a técnica da palma mística agora só a tornaria um alvo fácil. À medida que sua força diminuía e sua visão diminuía, seus joelhos vacilavam. Foi quando o ninja de Kirigakuri, escondido todo esse tempo, lançou seu ataque. Sua lâmina brilhou friamente enquanto se arqueava em direção ao pescoço de Rin. É esse o fim? Rin sussurrou, sua voz tremendo. Ela nem tinha energia para desviar. A lâmina se aproximou, e Rin pôde ver o sorriso distorcido no rosto do inimigo. Mas antes que pudesse alcançá-la, Chidori! Um som como de 1000 pássaros cantando quebrou o silêncio, e uma figura apareceu na frente de Rin, movendo-se mais rápido do que seus olhos conseguiam acompanhar. Um relâmpago iluminou as feições afiadas do garoto. Sua boca se abriu em choque. Mirai! Antes que ela pudesse terminar a frase, o garoto se foi, e o ninja de Kirigakuri caiu no chão, segurando sua garganta cortada, sofrendo espasmos breves antes de ficar imóvel. Rin caiu de joelhos com a respiração rápida e irregular. Ela estava segura, mas seu coração batia ainda mais forte do que antes. Segundos depois, um forte vendaval varreu o campo de batalha. Liberação do vento. A névoa foi soprada para longe em um instante, revelando a carnificina ao redor deles. A luz do sol entrou, iluminando a cena macabra. Os olhos de Rin se arregalaram de horror. Corpos jaziam espalhados pelo chão, olhos abertos de terror, como se ainda amaldiçoassem seu destino. Livrando-se do choque, ela engatinhou para verificar se havia sinais de vida nos cadáveres, mas suspirou resignada. Nada. Não posso salvá-los. Não muito longe, Mirai torceu o pescoço do último ninja de Kirigakuri com facilidade praticada. Um leve sorriso surgiu em seus lábios. Desculpem o atraso, ele disse, virando-se para os outros. Mas ei, heróis sempre chegam um pouco atrasados. Kakashi se aproximou, seu olhar cheio de gratidão. Mirai, você nos salvou de novo. Ele olhou para o Jonin de elite de Kirigakuri no chão, aquele que quase o havia dominado antes. Aquele inimigo não havia durado nem um segundo contra Mirai. Quão forte ele se tornou? Kakashi se perguntou. Rin. Obito se levantou rapidamente e correu para o lado dela no momento em que a viu. Vendo os ferimentos dela, seus punhos se fecharam em fúria. Aqueles malditos bastardos de Kirigakuri. Estou bem. Obito Rin o tranquilizou suavemente antes de mancar em direção a Mirai. Obrigada, Mirai. Se não fosse por você. Sua voz sumiu, e um arrepio percorreu seu corpo. Se Mirai tivesse chegado um segundo depois, ela não teria sobrevivido. Não é nada, Mirai respondeu com um sorriso casual. Deixe-me cuidar dos seus ferimentos. Ele colocou a mão na perna dela, e uma luz verde suave envolveu suas feridas. Uau! Você também pode usar ninjutsu médico? Rin exclamou espantada. A técnica de Mirai estava muito à frente da dela. Nunca é demais aprender algumas habilidades extras, Mirai respondeu levianamente, recebendo um olhar confuso de Kakashi. Espere. Não foi isso que você me disse quando pedi para me ensinar. Enquanto isso, Obito cerrou os dentes com tanta força que era de se admirar que eles não quebrassem. Droga! Se eu tivesse aprendido ninjutsu médico também. Ei, Obito, seus olhos. A voz surpresa de Rin interrompeu seus pensamentos. Obito esfregou os olhos em confusão. O que há de errado com eles? Rin tirou um pequeno espelho da bolsa e entregou a ele. Veja você mesmo. Seus olhos se arregalaram enquanto ele olhava para seu reflexo. Eu despertei meu Sharingan. Ele exclamou rindo triunfantemente. Finalmente. Esperem só.
Não vai demorar muito para que eu supere vocês dois. Kakashi revirou os olhos. Idiota. Mirai levantou uma sobrancelha, seu tom pingando com sinceridade falsa. Uau, um único Sharingan Tomoe. Impressionante. Por que você não dá uma olhada nos meus? Os olhos de Mirai se transformaram em um par de Mangekyou Sharingan, transbordando uma intensidade aterrorizante. A risada de Obito congelou. Vê seu bastardo. Você está se exibindo? Absolutamente, Mirai respondeu com um sorriso. Com ciúmes. O grito de Obito ecoou pela clareira. Você é inacreditável. Quieta, Mirai murmurou, colocando uma mão no abdômen de Rin para curar seu ferimento final. Não me perturbe enquanto estou tratando Rin. O rosto de Obito ficou vermelho enquanto ele observava. Ele cerrou os punhos com tanta força que eles tremeram. Juro que um dia vou matar esse cara. Capítulo 82. Depois de tratar brevemente os ferimentos de Rin e dos outros, Mirai decidiu acompanhá-los em sua jornada. De outra forma, em seu estado atual, outra emboscada de shinobi de Kirigakuri provavelmente terminaria em desastre. Mirai, você tem certeza de que pode viajar conosco? Rin perguntou, seu tom cheio de preocupação. Apoiar as linhas de frente sempre foi considerado uma missão urgente para um shinobi, uma sem espaço para atrasos. Escoltar esses suprimentos poderia potencialmente atrasar Mirai e colocar em risco sua tarefa. Mirai simplesmente dispensou suas preocupações. Não se preocupe. Komogakuri não pode fazer nada comigo. Rin hesitou, sentindo que algo estava um pouco errado em sua frase. Não deveria ser, eles não ousarão fazer nada comigo. Observando sua paixão conversando calorosamente com outro homem, Obito não pôde deixar de interromper com um tom azedo. Mirai, se você tem uma missão urgente, você deveria ir em frente. Eu despertei meu Sharingan agora, então da próxima vez que aqueles shinobi de Kirigakuri aparecerem, eu vou derrotar todos eles. Mirai bufou. Obito, não espero gratidão, mas você poderia pelo menos deixar de lado essa atitude ao falar com seu salvador. Obito cerrou os punhos, desafiador. Quem pediu para você me salvar? Mirai lançou-lhe um olhar de soslaio. Tudo bem então. Você não precisava da minha ajuda, mas Rin, por causa da sua incompetência, ela quase foi morta. Diante disso, Obito ficou em silêncio, sua rebeldia desmoronando sob o peso da culpa. Percebendo a tensão estranha, Rin interveio para amenizar a situação. Mirai, Obito é assim mesmo. No fundo, ele é uma pessoa gentil e grata. Mirai riu baixinho. Gentil? Grato? Esse é o mesmo Obito que conspirou com Itachi para acabar com o clã Uchiha? O mesmo homem que plantou etiquetas explosivas em uma criança e extraiu à força as 9 caudas do corpo de Kushina? Ainda assim, quando ele pensou em Kushina, Mirai não pôde deixar de acrescentar, estou protegendo todos vocês porque Kushina pessoalmente me pediu para fazer isso. Ela pode não estar aqui, mas ela se importa profundamente com a segurança de vocês, especialmente a sua, Obito. Obito murmurou baixinho, eu não sou tão inútil. Mirai sorriu, mas decidiu não insistir mais. O que quer que aconteça com você, Obito, dependerá inteiramente das escolhas que você fizer de agora em diante. Fronteira Oriental. Na densa floresta perto do litoral, uma névoa espessa cobria a área. O chão estava coberto de cadáveres, evidência de uma escaramuça brutal que tinha acabado de acontecer. Um grupo de shinobi de Konoha usando insígnias Uchiha estavam de costas um para o outro, examinando cautelosamente os arredores. Estilo fogo, grande jutsu de bola de fogo. Chamas irromperam em uníssono, limpando a névoa ao redor por um breve momento. Aproveitando a oportunidade, os guerreiros Uchiha restantes começaram sua retirada, mas o alívio durou pouco. A névoa rapidamente engoliu a floresta novamente, envolvendo tudo em uma névoa opressiva. Rangendo os dentes, um dos shinobi Uchiha se virou para seu líder. Fugaku-sama, você precisa sair daqui. Nós vamos segurá-los. Fugaku balançou a cabeça resolutamente. Não, nós escapamos juntos, ou então não escapamos. Fugaku-sama, você é o próximo chefe do clã Uchiha. Você não pode morrer aqui. É isso mesmo. Se você ficar, nenhum de nós sairá vivo. Fugaku-sama, agora não é hora de hesitar. Nós nos sacrificaremos para parar o shinobi de Kirigakuri. Fugaku hesitou, dilacerado pela determinação deles. Um Uchiha mais velho deu um passo à frente, sua voz calma, mas autoritária. Inaru, Tetsuka, Ashida, vocês três são responsáveis por garantir que Fugaku volte vivo. Entendido, responderam os 3 shinobi mais jovens, posicionando-se protetoramente ao redor de Fugaku. O resto de vocês, formem uma fila. Ninguém consegue passar. Sim. Conforme a névoa se dissipava novamente, Fugaku não conseguia mais se lembrar da sequência exata de eventos que levaram à fuga deles. A única coisa que permanecia em sua mente era o som dos gritos agonizantes de seus membros do clã. Quase 30 Uchiha de elite se juntaram à missão. Apenas 4 sobreviveram. Arrependimento e culpa roíam a alma de Fugaku. Sua autoconfiança os levou a uma armadilha, e agora o clã pagou um preço devastador. Uma poderosa onda de emoção percorreu, e seu Sharingan começou a girar descontroladamente. Os 3 Tomoes se fundiram, formando um novo padrão complexo e misterioso. O Mangekyou Sharingan. A imensa tensão de despertar esse novo poder o dominou, e Fugaku caiu inconsciente. Quando ele abriu os olhos novamente, Fugaku se viu de volta ao acampamento de Konoha. Meus olhos. Relembrando os eventos antes de desmaiar, Fugaku agarrou um espelho próximo. Com certeza seu Sharingan havia se transformado, agora ostentando o design distinto do Mangekyou. Então esse é o verdadeiro poder do clã Uchiha.
Sentindo a imensa força dentro de seus olhos, Fugaku murmurou para si mesmo. Ele finalmente entendeu por que o Hokage e os outros temiam os Uchiha tão profundamente. Mas ele também sabia que esse poder os tornaria um alvo ainda maior. Tenho que manter isso em segredo, Fugaku resolveu. Se o terceiro Hokage descobrir, isso só vai piorar as coisas. Uma batida na porta interrompeu seus pensamentos. Fugaku-sama, você está acordado? Entre, ele chamou. Ashida entrou, curvando-se respeitosamente. Fugaku-sama, os outros estão bem. Inaru e Tetsuka sofreram apenas ferimentos leves. A expressão de Ashida escureceu. Mas, aqueles que ficaram para trás para segurar a linha, nenhum deles conseguiu voltar. Fugaku cerrou os punhos com força. Os shinobi de Kirigakuri vão pagar por isso. Ashida hesitou antes de falar novamente. Fugaku-sama, tem mais uma coisa. O que foi? Fugaku perguntou, seu tom ríspido, enquanto você estava inconsciente. Uchiha Mirai chegou ao acampamento. Os olhos de Fugaku se estreitaram. Uchiha Mirai. Se não fosse por ele, o clã Uchiha não estaria neste estado. Capítulo 83. No acampamento, um grupo de membros do clã Uchiha se reuniu, seus olhos fixados reverentemente em Mirai. Sorrisos de admiração genuína iluminaram seus rostos enquanto sussurros enchiam o ar. Mirai, eu nunca imaginei que os reforços incluiriam você. Que surpresa! De fato, com Mirai aqui, não há dúvidas de que podemos derrotar aqueles canalhas de Kirigakuri. Ouvi dizer que Mirai despertou o lendário Manjeki Sharingan. Verdadeiramente, você é o orgulho dos Uchiha. Os feitos de Uchiha Mirai no campo de batalha de Tsunagakuri já haviam se espalhado entre o clã. Todos sabiam que o jovem shinobi diante deles havia desvendado o lendário Manjeki Sharingan. Mas isso não foi tudo. Usando o poder de seu Manjeki Sharingan, Mirai demonstrou força quase divina em Tsunagakuri, derrotando suas forças e trazendo glória ao nome Uchiha. Suas realizações, derrotar o Raikage, derrubar os 7 espadachins da névoa, matar Rasa e despertar o Manjeki Sharingan, encheram os Uchiha de esperança renovada. Talvez tivesse chegado a hora do clã Uchiha recuperar sua antiga glória. Após cumprimentar os membros de seu clã, Mirai seguiu para o salão de reunião. Apesar do estoicismo habitual deles, ele ficou impressionado com o raro entusiasmo deles. Assim que ele se sentou, as portas se abriram de repente. Uma figura alta entrou, sua expressão tempestuosa. Mirai. Mirai olhou para cima, seu tom calmo. Fugaku, você não parece muito feliz em me ver. A carranca de Fugaku se aprofundou enquanto ele cruzava os braços. Você não passa de uma vergonha para o clã Uchiha. Você honestamente espera que eu o receba? Mirai levantou uma sobrancelha, genuinamente curiosa. E como exatamente eu me tornei uma desgraça para o nosso clã? A voz de Fugaku se elevou em raiva. Se você não tivesse matado os 7 espadachins da névoa, Kirigakuri teria declarado guerra a Konoha? E se não fosse por essa guerra, o terceiro Hokage a teria usado como desculpa para nos enviar para as linhas de frente? Sua frustração transbordou enquanto ele continuava. Suas ações imprudentes deixaram a vila mais cautelosa conosco. Você colocou os Uchiha em perigo. Mirai estudou Fugaku por um momento antes de soltar um suspiro. Fugaku, você é realmente patético. O que você acabou de dizer? Fugaku congelou, a descrença estampada em seu rosto. Eu disse, o tom de Mirai ficou gelado. Você é patético. Seu bastardo. Fugaku rugiu dando um soco em Mirai. Antes que o golpe pudesse conectar, o estômago de Fugaku apertou dolorosamente, forçando-o a se dobrar. No instante seguinte, Mirai o agarrou e o jogou no chão com um baque retumbante. O barulho atraiu vários guardas para a sala, mas eles hesitaram ao ver Fugaku esparramado no chão e Mirai sentada calmamente por perto. O que está acontecendo? Saia, Mirai ordenou, seu Manjeki Sharingan queimando ameaçadoramente. A menos que você queira me desobedecer. Os guardas trocaram olhares inquietos antes de se curvarem e recuarem. Quando ficaram sozinhos, Mirai se virou para Fugaku, seu olhar penetrante. Você despertou o Manjeki Sharingan, não foi? Os olhos de Fugaku se arregalaram. Como você sabe? É óbvio. A voz de Mirai era monótona. Após o despertar, o Sharingan não pode ser desativado por um tempo. Não foi difícil descobrir. Fugaku enrijeceu-se ao perceber que seu segredo havia sido exposto. Mirai suavizou seu tom levemente. Fugaku, mostrar fraqueza à liderança de Konoha só levará os Uchiha à ruína. Eles sempre temeram nosso poder e buscaram nos suprimir. Você acha que rastejar diante de Sarutobi e Hiruzen mudará isso? Somente mostrando nossa força podemos fazê-los pensar 2 vezes antes de agir contra nós. Fugaku levantou-se lentamente com uma expressão sombria. Você está errado. Se os Uchiha agirem de forma muito independente, provocaremos uma repressão. Nosso clã não tem força para se opor à vila inteira. Meus olhos, ele continuou, me permitem ver o futuro. E esse futuro é sombrio se não pisarmos com cuidado. Mirai balançou a cabeça. A maioria dos clãs da vila são covardes oportunistas. Eles ficarão do lado de quem tiver a vantagem. O poder do meu Manjeki Sharingan é o suficiente para fazê-los hesitar, e eu sei como trazê-los para o nosso lado. Fugaku soltou uma risada amarga. Você é ingênuo. Usar o Manjeki Sharingan descuidadamente vai custar sua visão. Aceite a realidade antes de arrastar o Uchiha para baixo ainda mais. A paciência de Mirai acabou. Ele olhou para Fugaku com decepção antes de se virar em direção à porta. Cigarras que vivem apenas no verão nunca entenderão o frio rigoroso do inverno, disse ele com a voz cortante. Sob minha liderança, os Uchiha esmagarão qualquer um em nosso caminho. Desempenhe seu papel como mascote, Fugaku, e não fique no meu caminho.
Mirai fez uma pausa, seu tom caindo para um sussurro mortal. Desafie os céus, e há uma pequena chance de sobrevivência. Desafie-me, e a morte é certa. Ele bateu a porta atrás de si. Lá fora, os shinobi reunidos olhavam para ele com expectativa. Mirai levantou uma mão, seu olhar resoluto. Vocês todos trabalharam duro. Deste dia em diante, a maré vira. Aplausos irromperam da multidão. Depois de suportar a agressão de Kirigakuri por tanto tempo, a ideia de revidar acendeu uma faísca de esperança em seus corações. Enquanto a notificação do sistema ecoava em sua mente, Mirai sorriu. Jin, parabéns anfitrião. Recompensa adquirida. Amaterasu. Amaterasu, hein? Pensou Mirai. Não é uma má adição ao meu arsenal. Afinal, até Fugaku tinha sua utilidade. Capítulo 84. Ao amanhecer do dia seguinte, Kakashi, Obito e Rin foram procurar Mirai. Mirai, estamos voltando para a vila hoje. A voz de Rin continha um toque de tristeza, sua energia habitual estava contida. Mirai franziu a testa ligeiramente confusa. Você já recebeu uma nova missão? Kakashi assentiu. Está certo, mas não podemos revelar os detalhes. Obito deu um passo à frente com um sorriso maroto, seu tom carregava um toque de orgulho. Desta vez é uma missão classificada como S. Espere só. Não vai demorar muito para sermos aclamados como heróis da vila. Ao ouvir isso, Mirai imediatamente se lembrou de algo. Uma missão de classificação S para a equipe de Kakashi naquele momento só poderia significar uma coisa, a missão de destruir a Ponte Kanabi. Pensando nisso, Mirai não pôde deixar de emitir um aviso. Missões de classificação S são sempre perigosas, especialmente nessas horas. Tenham muito cuidado, todos vocês. Na linha do tempo original, Kakashi perdeu seu olho esquerdo para um ninja de Vagakuri durante esta missão. Rin quase não voltou viva, e Obito, este foi o começo de sua trágica descida para a escuridão. E agora, com todas as mudanças que Mirai introduziu neste mundo, o efeito borboleta pode levar a consequências imprevistas. Não se preocupe, Mirai. O olhar de Kakashi era resoluto enquanto ele falava. Eu vou cuidar dos dois. As lições de sabedoria que Mirai havia passado a Kakashi lhe deram clareza. Não importa o que acontecesse, ele nunca abandonaria seus companheiros. Ao ouvir isso, Obito sorriu, embora suas palavras soassem como uma réplica. Kakashi, não fique tão convencido. Desde que despertei meu Sharingan, não sou a mesma pessoa que era antes. Se você me segurar, não espere que eu pegue leve com você. Kakashi deu uma resposta direta, idiota. O que você acabou de dizer, Kakashi? O que você vai fazer a respeito disso? Você, é isso. Hoje eu vou te derrubar. Palavras ousadas vindas de alguém que se recusa a se livrar desses óculos ridículos. Pelo menos tire-os se quiser parecer menos infantil. Rin, estranhamente silenciosa em meio à discussão, lançou um olhar complexo para Mirai. Finalmente, como se estivesse reunindo toda a sua coragem, ela deu um passo à frente. Mirai, estamos partindo em breve. Eu nem sei se sobreviveremos a essa missão. Posso te abraçar? Mirai pescou, pega completamente desprevenida. De todas as coisas, isso não era o que ele esperava de Rin, especialmente porque eles não tinham interagido muito. Mas ele não era de recusar tal pedido. Abrindo os braços, ele deu um abraço gentil em Rin. Com uma risada suave, ele disse: Você vai voltar vivo. Eu acredito em você. Enquanto falava, ele tirou um pergaminho de selamento de sua bolsa. Isto contém as chamas negras de Amaterasu. Se você enfrentar algo que não pode controlar, invoque-o. Só tome cuidado para não se queimar. Após soltar Rin, Mirai notou o silêncio repentino. Olhando para cima, ele viu Kakashi e Obito encarando-o estupefatos. Não entenda errado. Eu só estava respeitando os desejos dela, disse Mirai, seu tom prático. Eu sou muito atencioso. Garotos como eu são raros, sabia? E mantenha isso entre nós. Não porque eu tenha medo de Kurenai ficar com ciúmes ou algo assim. É só que se a notícia se espalhar, todas as garotas da vila podem querer um abraço também, e isso seria exaustivo. Kakashi olhou para ele, e por um momento uma epifania cruzou seu rosto. Então é assim que você domina a arte da fala mansa. Mirai, seu jeito com as palavras. Me ensine, Kakashi pediu sinceramente. Mirai sorriu. Esse tipo de charme não pode ser ensinado. Ou você nasce com ele ou não. Kakashi silenciosamente tirou um pequeno livro. Que tal uma troca? Mirai olhou para a capa, uma ilustração picante o encarava de volta. Sua expressão mudou instantaneamente. Me subornar com isso? Você insulta minha integridade. Num movimento rápido, ele pegou o livro e o colocou na bolsa. Tudo bem, adeus por enquanto. Vamos nos encontrar novamente na próxima vez. Sem olhar mais uma vez, Mirai foi embora, deixando um Kakashi consternado para trás. Obito, enquanto isso, permaneceu em silêncio, lançando um olhar furtivo para Rin, que tinha um sorriso sonhador. Seu Sharingan, brilhando com um único Tomoe, girou fracamente como se refletisse seus sentimentos complicados. Terra do Fogo, campo de batalha da linha de frente. No meio da batalha, um grupo de ninjas de Konoha se agachou atrás de um monte de terra, com desespero estampado em seus rostos. Onde estão os reforços? Não podemos resistir por muito mais tempo. Droga, esse é realmente o fim? Não posso aceitar isso. Estamos sem chakra e ferramentas. Prepare-se para uma resistência final total. Enquanto observavam o exército de shinobi de Kirigakuri se reunindo à frente, o grupo se preparou para o pior. Então seus corações afundaram ainda mais quando dezenas de ninjas de Kirigakuri começaram a tecer cartazes.
Estilo aquático, grande jutsu da cachoeira. O ataque combinado avançou, uma onda gigante grande o suficiente para bloquear o céu. O desespero apertou as gargantas do shinobi de Konoha. Não haveria chance para uma resistência final, isso era aniquilação. Assim que a onda colossal estava prestes a cair, uma onda brilhante de areia dourada surgiu, protegendo o grupo de Konoha de cima. Bum! O impacto sacudiu a terra, mas a barreira de areia se manteve firme. Quando o caos se acalmou, uma figura desceu do ar, empoleirada no topo das areias movediças. Um garoto com uma expressão fria e indecifrável pousou graciosamente, as areias recuando para acabar em sua cintura, como se tivesse recebido uma ordem. Os ninjas de Konoha olhavam com admiração. Ele havia bloqueado aquele ataque devastador, sozinho. E aquela entrada? Não foi legal demais para ser justo? Capítulo 85. Uau, isso foi incrível. Ele até bloqueou esse tipo de ataque. Como é que não sabíamos que havia um shinobi na vila capaz de algo assim? Você esteve na linha de frente todo esse tempo, então é normal não saber. Este é o Uchiha Mirai, a estrela em ascensão da vila no ano passado. Um Uchiha? Mas ele não parece tão velho. Não importa. Com Mirai aqui, estamos seguros. Os shinobi de Konoha reunidos pareciam aliviados, como se tivessem acabado de ser poupados das garras da morte. As façanhas de Uchiha Mirai não eram segredo. Ele era o herói que havia liderado a Vila Vitória contra Komogakuri e Tsunagakuri. Agora, mesmo cercados por ninjas de Kirigakuri, os shinobi de Konoha acreditavam que a maré da batalha inevitavelmente mudaria. Afinal, apenas uma centena ou mais de shinobi da névoa não teriam chance contra Mirai. Ainda assim, alguns dos shinobi menos informados olharam confusos para os rostos animados de seus camaradas. O que há com o excesso de confiança? É só um cara. Como todos estão agindo como se já tivéssemos vencido. Aterrissando levemente sobre um monte de terra, Mirai se virou para o grupo atrás dele. Sua voz era calma, mas autoritária. Deixe-os comigo. Não saiam daqui, eu vou garantir que todos vocês voltem vivos. Essa confiança inabalável desencadeou uma onda de aplausos fervorosos entre os shinobi de Konoha. Sim, enquanto o observavam caminhando sozinho em direção à massa de ninjas de Kirigakuri, alguns não conseguiram deixar de expressar suas preocupações. Isso é imprudente, não é? Atacar sozinho desse jeito? Há mais de 100 ninjas de elite da névoa por aí. Diante disso, um veterano que havia testemunhado a destreza de Mirai no campo de batalha contra Tsunagakuri zombou. Idiota, estamos falando da Mirai. Você verá em breve. Apenas mantenha os olhos bem abertos, você vai levar um choque. Ele fez uma pausa, um lampejo de antecipação cruzando seu rosto. Você pode até ver o poder lendário da força divina do clã Uchiha. Força divina? Isso é real? Ele pode realmente vencer? Claro! Os shinobi de Kirigakuri, inicialmente assustados quando seu ataque foi bloqueado, agora olhavam nervosamente para a figura solitária que se aproximava deles. Espera, o que está acontecendo? É só uma criança? Isso é algum tipo de blefe? Tentando nos assustar? Não seja ridículo. Se eles quisessem uma retaguarda, não mandariam só um pirralho. Estão nos subestimando. Tire-o daqui. Não deixe os outros escaparem. Matar. Com isso, o ninja da névoa avançou. Conforme a onda de atacante se aproximava, os olhos escuros de Mirai giraram para o brilho vermelho sangue do Manjeki Sharingan. Seus passos aceleraram, e ele avançou diretamente para a briga. Estrondo. Um único chute fez o ninja líder da névoa voar, seu peito cedendo instantaneamente, não havia chance de sobrevivência. Os shinobi restantes de Kirigakuri o cercaram, suas armas brilhando enquanto eles diminuíam a distância. Mirai bufou suavemente. Com a clareza de seu Manjeki Sharingan, ele evitou os ataques sem esforço, desarmando o ninja no processo e cortando sua garganta com sua própria kunai. O chiado das bombas de papel acesas chamou a atenção deles pouco antes de Mirai lançar a kunai no meio do grupo. Bum! A explosão atingiu vários shinobi da névoa, transformando-os em nuvens de sangue e cinzas. Baque! 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 Mirai cortou as fileiras inimigas, cada golpe letal e preciso. Em minutos, dezenas de ninjas da névoa estavam mortos a seus pés. Eu vou te matar. Os ninja elite comandantes da névoa avançaram em sua direção, com a kunai pronta para atacar, apenas para congelar quando o Manjeki Sharingan de Mirai fixou seu olhar. Em um instante Mirai agarrou a garganta do Jnin, erguendo no ar sem esforço. Você quer dançar também? Mirai perguntou, com a voz fria. Rachadura. Com uma torção brusca, o pescoço do Jnin quebrou e outra vida foi extinta. Os shinobi restantes da névoa, antes tão sanguinários, agora tremiam de medo. Ele não é humano. Recue. Todos nós morreremos se ficarmos aqui. Droga. Alguém tem que relatar isso ao Mizukage-sama. Enquanto o pânico consumia o inimigo, Mirai sorriu. A figura massiva de seu Susanoo Oi rompeu em existência, elevando-se sobre o campo de batalha. Com um único golpe de sua lâmina, uma onda de choque de energia obliterou o shinobi em retirada, não deixando nenhum vivo. Jin, o parabéns, anfitrião. Você saqueou com sucesso as recompensas. Chakra mais 1. O parabéns, anfitrião. Você saqueou com sucesso as recompensas. Físico mais 1. O parabéns, anfitrião. Você saqueou com sucesso as recompensas. Shikotsumi Aku. Ao ouvir as notificações do sistema em sua mente, Mirai levantou uma sobrancelha em leve surpresa. Shikotsumi Aku? Um dos mortos era do clã Kaguya? Dispensando seu Susanoo, Mirai voltou para onde os shinobi de Konoha estavam escondidos. Limpem o campo de batalha rapidamente. Estou indo.
O Shinobi de Konoha atônito curvou-se profundamente. Entendido, Mirai-sama. Enquanto Mirai desaparecia na distância, os Shinobi restantes trocaram olhares atordoados. Acabou, assim. Todos os ninjas da névoa estão mortos. Aquela figura monstruosa. Esse deve ser o poder do clã Uchiha. Incrível. Foi como assistir a uma fera de cauda em fúria. Não acredito. Aqueles ninjas da névoa foram esmagados como insetos. Um Shinobi já familiarizado com o Susanoo riu do espanto deles. Agora você entende, certo? Com Mirai-sama aqui, a vitória era apenas uma questão de tempo. Seja grato, é graças a ele que estamos vivos para ver outro dia. Enquanto isso, Mirai não tinha intenção de retornar ao acampamento. Em vez disso, ele chegou a uma clareira isolada, longe de olhares curiosos. As recompensas da batalha o encheram de satisfação, e ele não queria que nada interrompesse seu ritual favorito pós-batalha, saborear os despojos da guerra. Capítulo 86. Painel de status. Com o pensamento, Mirai invocou a interface translúcida azul celeste diante de seus olhos. Nome: Uchiha Mirai. Físico: 1087. Força mental: 1023. Chakra: 1028. Kekkei Genkai. Manjeki Sharingan. Liberação magnética: pó de ouro. Liberação de queimadura. Shikotsumiyaku. Aninjutsu. Outro. Olhando para as estatísticas exibidas, uma profunda sensação de satisfação surgiu dentro de Mirai. Ele ainda conseguia se lembrar de quando começou, com a maioria de seus atributos mal alcançando 2 dígitos, exceto energia mental. Agora, em menos de 2 anos, todas as suas estatísticas ultrapassaram a marca de 1000. O Manjeki Sharingan que ele tanto cobiçava agora era seu, completo com 2 habilidades incrivelmente poderosas. Quanto a ninjutsu, Kekkei Genkai e técnicas secretas, havia tantas que ele havia perdido a conta. Essa força avassaladora fornecia uma sensação de segurança indescritível. Depois de dar uma olhada em seu status, Mirai mudou seu foco completamente para seus olhos. Ao atingir o nível de força mental de 1000, ele pôde sentir distintamente uma transformação qualitativa em sua visão. Era como se seus olhos tivessem evoluído novamente, com seu poder ocular aumentando dramaticamente. Meus olhos avançaram para o eterno Manjeki Sharingan? Mirai murmurou para si mesmo. Mas então, ele balançou a cabeça. Não, é mais do que isso. A linha entre o Manjeki Sharingan e sua versão eterna não era tão clara. Com base no poder ocular e imunidade à cegueira, seu Manjeki Sharingan já deveria ter cruzado para o reino do Manjeki Eterno. Até mesmo Susanoo de corpo completo, algo que ele havia dominado logo após desbloquear seu Manjeki, tinha sido um feito fácil. Essa nova evolução tinha que ser algo além disso. Fechando os olhos, Mirai focou internamente, sentindo a mudança. Quando os abriu novamente, uma clareza afiada preencheu seu olhar. O poder que supera o Manjeki Sharingan. Ele sussurrou após uma longa pausa. Rinnegan. Ao atingir um nível de energia mental de 1000, parecia que seus olhos estavam prontos para evoluir para o Rinnegan. No entanto, o Rinnegan exigia o poder dos 6 caminhos, uma força que ele ainda não havia obtido. Até que ele adquirisse essa energia, seus olhos permaneceriam em sua forma atual de Manjeki Eterno, embora com poder muito aprimorado. Parece que terei que buscar o poder dos 6 caminhos depois da Terceira Guerra Mundial Shinobi, ele refletiu, seus pensamentos se acalmando rapidamente. Para Mirai, obter tal poder não era um desafio intransponível. Com isso resolvido, ele voltou sua atenção para uma habilidade recém-adquirida, o Shikotsumiyaku. Como a Kekkei Genkai de Kimimaro na história original, o Shikotsumiyaku sempre deixou uma forte impressão em Mirai. A luta de Kimimaro contra Gaara, perdendo apenas para a batalha de Rock Lee com Gaara, foi um dos momentos iniciais mais memoráveis de Naruto. Foi simplesmente e inegavelmente legal. Concentrando-se em seu novo poder, Mirai se concentrou, e uma lâmina de osso branco puro emergiu da palma de sua mão. Segurando a lâmina, ele casualmente a golpeou contra sua katana forjada em chakra. Ruído. Com um som nítido, sua katana quebrou-se ao meio. Força impressionante, Mirai comentou com satisfação, assentindo. Esta katana, um presente de Uchiha Fugaku, era uma lâmina de chakra que o acompanhou em inúmeras batalhas sem nenhum amassado. E ainda assim, ela foi quebrada sem esforço pela lâmina de osso que ele criou. Com sua atual destreza física, tal resultado não era surpreendente. Retraindo a lâmina de osso, Mirai virou-se na direção do acampamento de Konogakakuri. O progresso de hoje foi bom, mas ainda havia um longo caminho a percorrer. Kerigakuri. Em uma ilha perto da Terra do Fogo, Yagura Karatashi olhou severamente para o relatório de inteligência em suas mãos. As linhas de frente, que estavam progredindo sem problemas, agora estavam se desintegrando rapidamente. Em apenas alguns dias, quase 1000 shinobi de Kirigakuri foram perdidos em batalha, um número devastador para uma vila como Kirigakuri. Líderes de clãs já estavam expressando sua insatisfação, e se isso continuasse, conflitos internos poderiam irromper antes que a guerra pudesse ser resolvida. Parece que terei que lidar com isso pessoalmente, Yagura murmurou, um sorriso cruel cruzando suas feições infantis enquanto olhava para o retrato de Mirai no pergaminho. Manjeki Sharingan? Ele zombou. Vamos ver o quão poderosa uma simples criança pode realmente ser. Jin. Parabéns, anfitrião, por adquirir com sucesso uma recompensa. Força mental mais 1. Quando a notificação do sistema soou em sua mente, Mirai interrompeu seu massacre. Observando o campo de batalha, inúmeros shinobi de Kirigakuri jaziam sem vida ao redor dele. À distância, shinobi de Konoha olhavam, seus rostos cheios de reverência e admiração.
Desde que Mirai chegou à linha de frente, suas tarefas mudaram de lutar contra o inimigo para localizá-lo. Uma vez que identificaram as forças de Kirigakuri, seu único trabalho era reportar e deixar Mirai cuidar do resto. Mirai-sama é incrível. Não importa quantos inimigos existam, todos eles caem diante dele, disse um shinobi com admiração. Sim, e ele sempre luta sozinho. É humilhante. Não diga isso. A melhor coisa que podemos fazer por ele é permanecer vivo. Mirai-sama é tão gentil. Ninguém nunca lutou por nós assim antes. Exatamente. Sem ele, quem sabe quantos de nós teríamos morrido nessa guerra? Para o shinobi de Konoha, as batalhas solitárias de Mirai contra centenas de ninjas de Kirigakuri eram uma prova de sua abnegação. Apesar de ser um prodígio do ilustre clã Uchiha, ele se colocou em risco para proteger shinobi comuns. Entre os Uchiha, Mirai estava se tornando uma lenda, um farol de esperança e o símbolo de um futuro melhor para o clã. Sem que Mirai soubesse, seus esforços para ganhar recompensas do sistema o tornaram um herói aos olhos daqueles ao seu redor. Capítulo 87. Dentro da tenda de guerra, a atmosfera era tensa. Fugaku permaneceu estoicamente diante de um grande mapa desdobrado, com uma expressão ilegível enquanto refletia sobre os próximos passos. Por outro lado, Uchiha Inaru estava visivelmente emocionado. Fugaku-sama, fizemos um progresso incrível recentemente, ele exclamou. Aqueles shinobi de Kirigakuri foram massacrados tão completamente que nem ousam mais mostrar seus rostos. Uchiha Shidai assentiu em concordância. Graças a Mirai-sama, nosso clã Uchiha realmente deixou sua marca no mundo shinobi dessa vez. Uchiha Tetsuka sorriu. Você notou quantos shinobi de outras vilas olham para nós com admiração? Muitos deles pediram para treinar comigo. Parece que pela primeira vez em muito tempo, nosso clã está fazendo jus ao nome de uma verdadeira linhagem ninja de elite. A conversa animada encheu a tenda, mas Uchiha Yakumi tossiu levemente para interrompê-los. As contribuições de Mirai-sama são de fato monumentais, ele começou lentamente, sua voz medida. Mas a vitória na guerra nunca é o resultado dos esforços de uma pessoa sozinha. É por causa da dedicação de todos. Por exemplo, ele continuou gesticulando em direção a Fugaku. Fugaku-sama, como comandante, tem trabalhado incansavelmente, queimando o óleo da meia-noite diariamente. Sem sua liderança não teríamos sobrevivido sob probabilidades tão esmagadoras. A sala ficou em silêncio. O rosto de Fugaku suavizou-se um pouco e Inaru, Tetsuka e Ashidai ficaram em silêncio, sua excitação anterior amortecida. Sentado calmamente no canto, Mirai abriu os olhos brevemente para olhar para Yakumi antes de fechá-los novamente, retornando ao seu estado meditativo. Momentos depois, um shinobi de Konoha entrou na tenda quebrando o silêncio. Fugaku-sama, Mirai-sama, descobrimos atividade shinobi de Kirigakuri em uma ilha costeira. Nossos batedores relatam que parece ser uma fortaleza importante. Fugaku assentiu, dispensando o mensageiro com um aceno de mão. Entendido. Você está dispensado. Sim. O shinobi fez uma reverência e foi embora. Fugaku franziu a testa profundamente enquanto se dirigia à sala. Kirigakuri está escondido há algum tempo. Por que um local tão crítico se revelaria de repente? O número de shinobi estacionados lá sugere uma possível emboscada. Sua natureza cautelosa vinha da experiência. Ele havia sobrevivido por pouco a uma emboscada de Kirigakuri não muito tempo atrás. Mas antes que ele pudesse terminar sua análise, Mirai se levantou e começou a sair da tenda. Mirai-sama, aonde você está indo? Yakumi gritou para ele. Você não ouviu? Mirai respondeu indiferentemente, sua voz calma, mas autoritária. Se houver uma fortaleza em Kirigakuri, devemos eliminá-la imediatamente. Sentindo uma pressão sutil, mas inegável das palavras de Mirai, Yakumi hesitou antes de falar novamente. Mas Fugaku-sama acabou de dizer que pode ser uma armadilha. Mirai parou de andar e de repente caiu na gargalhada, sua voz soando ousada. Uma armadilha? Ha ha ha. Ele balançou a cabeça, seu tom cheio de desdém. Só os fracos se preocupam com armadilhas. Com isso Mirai saiu da tenda sem olhar para trás. Inaru, Ashidai e Tetsuka trocaram olhares, seus olhos brilhando de excitação. Comparados à cautela de Fugaku, eles se encontraram muito mais inspirados pela confiança e força inabaláveis de Mirai. Fugaku-sama, iremos garantir a segurança de Mirai-sama, disse Inaru, enquanto os três corriam atrás de Mirai. Deixado sozinho com Yakumi, Fugaku cerrou os punhos, lutando para reprimir sua frustração. Yakumi, ele disse entre dentes, retransmita minhas ordens. Prepare-se para atacar a fortaleza de Kirigakuri. Entendido. Yakumi saudou e saiu rapidamente. Enquanto a tenda ficava em silêncio novamente, o Manjek Sharingan vermelho de Fugaku girou lentamente. Apesar do desrespeito flagrante de Mirai por ele, Fugaku não teve escolha a não ser seguir a liderança do homem. Com a crescente influência de Mirai, Fugaku sabia que se opor a ele diretamente, mesmo que fosse a escolha tática certa, só alienaria as tropas. Por enquanto, Fugaku resolveu esperar o momento certo. Deixe-o aproveitar os holofotes enquanto pode, ele murmurou friamente. Mesmo que você ganhe toda a glória agora, sem seus olhos, você eventualmente será engolido pela escuridão. Ele respirou fundo, forçando-se a permanecer calmo. O tempo, ele disse a si mesmo, provaria que seu caminho era o único caminho a seguir para Uchiha. Na ilha, milhares de shinobi de Kirigakuri estavam em posição de sentido, preparados para a batalha. Yagura, o quarto Mizukage, estava no ponto de observação mais alto, suas vestes ondulando na brisa salgada do mar. Ao lado dele estava uma mulher com cabelos ruivos esvoaçantes. Depois de uma longa espera, a paciência da mulher se esgotou.
Mizukage-sama parado aqui tão abertamente. Você realmente acha que aqueles shinobi de Konoha vão morder a isca? Ela perguntou suavemente. A ilha, cercada por água por todos os lados, era uma fortaleza natural para os shinobi de Kirigakuri. Seus preparativos garantiam que qualquer tentativa de desembarque resultaria em pesadas baixas para o inimigo. Sim, eles vão, Yagura disse confiantemente, com um leve sorriso no rosto. A arrogância daquele homem não permitirá que ele ignore esta oportunidade. Nas últimas semanas, Yagura estudou minuciosamente a personalidade e as táticas de Uchiha Mirai. Ele tinha certeza de que o homem era do tipo que se lançava de cabeça na batalha no momento em que sentia um desafio, mesmo que isso significasse cair em uma armadilha. De repente, o sorriso de Yagura se alargou. Olha, eles estão aqui. À distância, Mirai estava sentado de pernas cruzadas em uma plataforma de areia dourada, voando lentamente em direção à ilha. Abaixo dele, uma frota de navios de Konoha se estendia sobre as ondas, carregando quase 3.000 shinobi. As duas forças logo ficaram visíveis, separadas pela estreita extensão do oceano. Do lado de Konoha, a visão da ilha fortemente fortificada fez muitos shinobi hesitarem. Atacar uma posição tão bem preparada resultaria inevitavelmente em altas baixas. Fugaku bufou, seu olhar fixo em Mirai que pairava no ar. Ele estava curioso. Como Mirai lidaria com essa situação aparentemente impossível? Sentindo o peso de inúmeros olhares sobre ele, Mirai estendeu a mão, invocando uma lâmina de osso tão longa quanto uma kunai em sua mão. Após gravar uma marca do deus voador do trovão na arma, ele a arremessou com uma velocidade incrível em direção à costa arenosa da ilha. Num piscar de olhos, Mirai desapareceu. As forças de Kirigakuri explodiram em caos enquanto as chamas engolfavam a costa. Liberação de fogo. Grande aniquilação de fogo. O inferno escaldante varreu suas fileiras, seguido por Mirai batendo as palmas das mãos. Shikotsumiaku, dança da muda de Samambaia. Uma floresta de espinhos afiados de ossos brancos irrompeu do chão, perfurando tudo em seu caminho e criando uma paisagem assustadora de morte. Em instantes, Mirai abriu um buraco enorme nas defesas do inimigo. Ataque. Derrube o shinobi de Kirigakuri. Inspiradas, as forças de Konoha saltaram de seus navios e correram pelas águas em direção à ilha. Observando isso acontecer, Fugaku cerrou os punhos com força. Shikotsumiaku, deus do trovão voador. Quantos segredos mais esse bastardo está escondendo? Capítulo 88. Jin. Parabéns ao anfitrião por saquear com sucesso a recompensa. Chakra mais 1. Jin. Parabéns ao anfitrião por saquear com sucesso a recompensa. Físico mais 1. Jin. Parabéns ao anfitrião por saquear com sucesso a recompensa. Força mental mais 1. Em meio ao caos, Mirai se movia pelas fileiras de shinobi de Kirigakuri como um ceifador em um campo, colhendo vidas enquanto as notificações do sistema ecoavam em sua mente. Observando suas estatísticas aumentarem constantemente, Mirai não pôde deixar de sentir uma profunda sensação de satisfação, como um fazendeiro se aquecendo na generosidade de uma colheita de outono. Quanto aos ataques do shinobi de Kirigakuri, a maioria era facilmente evitada. O golpe ocasional que ele não conseguia evitar, ele simplesmente tancava com indiferença. Com sua armadura de areia, Shikotsumiaku, e um físico já formidável, Mirai tinha pouco a temer. Se não fosse por sua preocupação com suas roupas sendo destruídas, revelando algo que aterrorizaria seus inimigos ainda mais, ele não teria se incomodado em se esquivar. Enquanto ele saboreava a carnificina, o som de gritos de guerra ecoou atrás dele. Mirai-sama, estamos aqui para ajudar. Mirai franziu a testa enquanto olhava para cima. Um grupo de shinobi de Konoha tinha entrado na briga, engajando as forças de Kirigakuri em um combate corpo a corpo caótico. Quem mandou você vir aqui? Mirai gritou com a voz áspera. Ao ouvir sua reprimenda, os shinobi de Konoha pareceram comovidos, confundindo suas palavras com preocupação. Mirai-sama, não precisa se preocupar conosco. Desde o momento em que nos tornamos shinobi, estávamos preparados para nos sacrificar. É isso mesmo. Pelo menos deixe-nos lutar ao seu lado dessa vez. Entendemos suas intenções, mas é exatamente por isso que não podemos ficar de braços cruzados. Esta é a vontade do fogo. Mirai observou enquanto o moral do shinobi de Konoha aumentava, seus rostos corados de determinação como se alimentados por algum grande propósito. Ele suspirou internamente. Tudo o que eu queria era maximizar as recompensas do sistema, mas esses caras claramente estavam pensando demais. Agora que eles tinham se juntado à batalha, era tarde demais para mandá-los de volta. Mirai voltou seu foco para coletar o máximo de recompensas possível. De repente, os shinobi de Kirigakuri recuaram, criando uma brecha no campo de batalha. Uma névoa densa envolveu Mirai em um instante. Liberação de fervura, técnica de névoa habilidosa. O cheiro acre do ácido encheu o ar, e uma segunda voz se seguiu. Liberação de lava, dissolvendo o ácido explosivo. Uma torrente de ácido pegajoso e corrosivo espalhou-se pela névoa, acompanhada pelo som de algo crepitando e derretendo enquanto devorava tudo em seu caminho. Acabou, Meiterum murmurou enquanto observava seus ataques engolirem o alvo. Sua Kekkei Genkai podia corroer qualquer coisa que tocasse. Uma vez capturado por suas técnicas de liberação de fervura e liberação de lava, nada poderia sobreviver. No entanto, ao se lembrar da fúria de Mirai através de suas forças, ela sentiu uma pontada de arrependimento. Tanto poder, tanta habilidade, e ele era devastadoramente bonito. Se ao menos alguém como ele pertencesse à minha aldeia.
Quando Mei estava prestes a voltar sua atenção para outros inimigos, um punho enorme e vermelho sangue explodiu devido ao ácido. Olhe. Liberação de água. Técnica do espelho de água. Um espelho de água lisa apareceu diante de Mei, interceptando o ataque. O espelho se quebrou com um estalo alto, e Mei foi puxada para a segurança bem a tempo. Mizukage. Mei se virou para ver Yagura Karatashi, o quarto Mizukage, sua expressão grave. Alívio brilhou em seu rosto. O ataque havia quebrado o espelho d'água em um golpe. Se tivesse caído sobre ela, ela não teria sobrevivido. Este é meu Yagura, disse firmemente. Vá cuidar dos outros shinobi de Konoha. Sim. Mei assentiu e saiu sem hesitar. O olhar de Yagura pousou em Mirai, que emergiu ileso do ácido corrosivo. Sua expressão ficou sombria. A batalha tinha apenas começado, mas estava claro que ele havia subestimado seu oponente. Jin. Parabéns ao anfitrião por saquear com sucesso a recompensa. Kekkei Genkai Liberação de Fervura. Ao ouvir a notificação do sistema, Mirai olhou ao redor, mas não viu sinal de Mei ter um. Fugiu depois de um ataque furtivo, hein? Não importa, nos encontraremos novamente. Voltando sua atenção para Yagura, Mirai sorriu. O diminuto quarto Mizukage estava diante dele, seu rosto jovem marcado por uma cicatriz cruel sobre um olho. Yagura Karatashi, não é? Mirai perguntou. A aparência de Yagura era inconfundível. Você é forte, Uchiha Mirai, Yagura disse calmamente, seu tom tingido de respeito. Nem eu posso dizer com certeza que venceria contra você. Enfrentar alguém como você é emocionante. Mirai riu. É mesmo? Pena que eu não considero lixo como você digno de ser meu oponente. A expressão de Yagura escureceu. Como Mizukage, ele exercia imenso poder e estava no auge do mundo shinobi. Ser rejeitado como lixo era um insulto que ele não podia tolerar. Liberação de água, jutsu da bala do dragão de água. Liberação de água, jutsu da lâmina de água. Yagura lançou uma enxurrada de ataques, mas Mirai nem se preocupou em desviar. Até mesmo a forma mais básica do Susanoo era mais do que suficiente para tornar essas técnicas inúteis. Percebendo que seus ataques eram ineficazes, Yagura rapidamente mudou de tática. Liberação de água, técnica do espelho de água. Um enorme espelho d'água se materializou na frente de Yagura, projetado para criar um reflexo de seu inimigo, um clone capaz de igualar seu poder. Mas enquanto Yagura despejava chakra no jutsu, seu rosto se contorceu em choque. Quanto chakra esse bastardo tem? Incapaz de replicar Mirai completamente, Yagura conseguiu invocar um reflexo meio formado. Mesmo assim, a visão da semelhança de Mirai emergindo do espelho d'água encheu o shinobi de Kirigakure ao redor de esperança. O Mizukage interveio. Aquele pirralho de Konoha está acabado agora. É um reflexo no espelho. Dizem que possui o mesmo poder que o original. Mate o Mizukage-sama. Vingue nossos camaradas caídos. Apesar dos aplausos de seus subordinados, Yagura sabia a verdade. Seu otimismo estava equivocado. Este Uchiha estava muito além de qualquer coisa que ele havia antecipado. Ainda assim, como Mizukage, Yagura carregava seu próprio orgulho. Não importava o inimigo, ele os enfrentaria de frente, confiante em sua habilidade de prevalecer. Capítulo 89. A atmosfera tensa engrossou quando todos os olhos caíram sobre Yagura. Com um lampejo de pensamento, sua técnica do espelho de água criou um clone que atacou Mirai. O clone teceu sinais de mão com velocidade e precisão, liberando uma bola de fogo enorme de sua boca. Não parou por aí. Técnicas de liberação de vento, liberação de relâmpago, liberação de terra e liberação de água seguiram, chovendo como uma barragem infinita de projéteis de artilharia. Mirai, no entanto, apenas zombou do ataque iminente. A técnica do espelho d'água é impressionante, ele comentou friamente. Mas alegar que ela pode replicar todo o poder do original, isso é apenas uma ilusão. Enquanto o clone continuava seu ataque implacável, o Sharingan de Mirai brilhou com uma luz intensa. Seu Susanoo esquelético, que tinha apenas seu exoesqueleto, de repente começou a tomar forma, tendões, músculos e carne rapidamente se materializaram. Em instantes ele se erguia sobre o campo de batalha, uma entidade demoníaca com mais de 10 metros de altura. Perecer. Com um único golpe da lâmina do Susanoo, o clone se desfez em névoa, desaparecendo sem deixar vestígios. O ninja da névoa ficou paralisado, incrédulo. A técnica secreta do quarto Sama, derrotada tão facilmente? Caramba! Yagura cerrou os dentes e teceu mais sinais de mão, liberando uma série de poderosas técnicas de liberação de água no Susanoo. Cada ataque atingiu a figura enorme, mas nenhum deixou nem mesmo a menor marca. Mirai, implacável, ordenou que Susanoo o atacasse novamente, forçando Yagura a se esquivar freneticamente enquanto as explosões reverberavam pelo campo de batalha. O quarto Mizukage da névoa se viu encurralado, suas opções diminuindo. Os ataques do Susanoo ficaram mais rápidos e implacáveis, e logo, uma poderosa onda de choque de um golpe de lâmina o fez cair no chão, tossindo sangue. É isso para você, Mirai, declarou, seu tom gelado. A lâmina de Susanoo desceu em um arco final e devastador. Estrondo. Um choque retumbante soou. Uma concha enorme protegeu Yagura, interrompendo o avanço da lâmina. Aproveitando a abertura, ele recuou para a segurança das fileiras ninjas da névoa, sua expressão sombria. Se não fosse pela intervenção protetora de Izobu, o Três Caudas, ele estaria acabado. A confiança que ele tinha inicialmente tinha desaparecido completamente. Enquanto isso, os ninjas da névoa explodiram em júbilo. O Três Caudas apareceu. Konoha está condenada agora.
Exatamente. Nem mesmo Uchiha Mirai pode derrotar uma besta com cauda. Mizukage-sama foi brilhante em trazer o Três Caudas junto. Que visão! No lado de Konoha, no entanto, os rostos estavam pálidos de preocupação. A visão da colossal besta com cauda os encheu de uma sensação de mau presságio. Aqueles bastardos da névoa realmente trouxeram uma besta com cauda para o campo de batalha. Eles não têm vergonha? Isso é ruim. Da próxima vez, deveríamos trazer a 9 caudas. Você acha que Mirai tem chakra suficiente para lutar contra o Três Caudas depois de tudo até agora? Não importa o que aconteça, proteja Mirai-sama. Mesmo que isso nos custe a vida. Com o Três Caudas se aproximando, os ninjas de Konoha recuaram, dando espaço para Mirai se envolver. Embora confiassem em sua força, seu combate prolongado os preocupava. Mirai, imperturbável, arqueou uma sobrancelha quando o enorme Três Caudas apareceu. Eles realmente trouxeram uma besta com cauda para mim? Ele refletiu. Tempos desesperados, medidas desesperadas, hein? Rugido. O Três Caudas soltou um rugido estrondoso, suas caudas enormes chicoteando o ar enquanto se chocavam contra Susanoo. Bum! A força do golpe fez Mirai dar um passo para trás, sua expressão escurecendo. Besta, ele sibilou, Sharingan brilhando enquanto seu chakra aumentava. Em meros momentos, seu Susanoo começou a crescer, sua forma se expandindo e evoluindo para um colosso imponente de centenas de metros de altura. Asas gêmeas se espalharam de suas costas, e a enorme figura demoníaca agora pairava sobre o campo de batalha, ofuscando até mesmo o colossal Três Caudas. A visão deixou tanto o shinobi da névoa quanto os de Konoha completamente atordoados. Isso tem que ser uma ilusão. Nenhum humano poderia exercer tal poder. Droga! Como vamos lutar contra algo assim? Este não é um ninja. Este é um deus da guerra. Até os ninjas de Konoha ficaram sem palavras ao ver o Susanoo totalmente realizado. Esse é o verdadeiro poder de Mirai? Ele é realmente humano? O Sharingan pode atingir tais alturas. É incrível. Que legal. O poder Uchiha é algo completamente diferente. Com Mirai do nosso lado, nenhuma vila poderá nos enfrentar. Entre os ninjas da névoa, no entanto, o desespero tomou conta. A escala do Susanoo de Mirai esmagou seu moral. Até o rosto de Yagura estava pálido quando ele emitiu a ordem inevitável. Recuem, ele gritou. Não podemos vencer essa luta. Diferentemente dos outros, Yagura entendeu o que esse poder representava. A força lendária de Uchiha Madara, que outrora havia reprimido guerras inteiras, havia renascido em Mirai. Números não significavam nada contra tal poder avassalador. Enquanto os ninjas da névoa recuavam sob a cobertura de sua técnica da névoa oculta, Mirai bufou desdenhosamente. Susanoo chutou Três Caudas para longe, fazendo a enorme besta voar centenas de metros. Eu lido com você mais tarde, ele murmurou. Susanoo avançou sua lâmina colossal cortando a névoa. Cada golpe deixava devastação em seu rastro, gritos de terror e dor ecoavam enquanto os ninjas da névoa caíam um após o outro. Quando a névoa finalmente se dissipou, o campo de batalha estava irreconhecível. A ilha estava marcada por crateras enormes e fissuras profundas, colinas inteiras cortadas ao meio. A terra estava quebrada, e a água do mar correu para as feridas deixadas pela fúria do Susanoo. Em meio ao caos, a voz de Mirai soou como um toque de finados. Esta pequena terra nem vale todo o meu esforço. Capítulo 90. Mirai examinou os destroços da ilha outrora intocada e dispensou seu Susanoo com um aceno casual de mão. Em termos de ilhas, esta já era grande o suficiente. Pelo menos, poderia facilmente sustentar uma batalha entre milhares de shinobis sem problemas. Mas mesmo esse lugar parecia frágil diante do poder de um Susanoo totalmente manifestado. Ele nem sequer se esforçou e a ilha já estava à beira do afundamento. Descendo lentamente do céu, Mirai pousou graciosamente no topo da cabeça do Isobu, Três Caudas. Isobu, ele disse, sua voz calma, mas autoritária. Agora é sua vez. O Três Caudas balançou suas caudas em surpresa. Seu pirralho. Você realmente sabe meu nome? Não só o seu, Mirai respondeu com um sorriso fraco. Eu sei os nomes de todas as bestas com cauda. Mas esse não é o ponto. O ponto é que você cometeu o erro de me provocar. O Três Caudas soltou um rosnado baixo. Então, o que você pretende fazer sobre isso? Ouvindo isso, Mirai riu baixinho. Simples. Você vai se juntar a mim. Torne-se parte da minha força. E se eu recusar? Isso não é uma opção, Mirai disse categoricamente. Eu não estava pedindo sua permissão. Então por que perder tempo com toda essa conversa? O Três Caudas moveu seu corpo enorme, aborrecido. Os olhos desse pirralho, eles eram exatamente como os daquele homem do passado, Uchiha Madara. Olhos cheios de malícia e dominância. O Três Caudas sabia muito bem que resistir àqueles olhos era inútil. Ele havia aprendido da maneira mais difícil. A partir do momento em que viu o Susanoo completo, o Três Caudas se resignou. A resistência só convidaria mais sofrimento. Os humanos viviam por apenas algumas décadas fugazes. Mal um piscar de olhos para uma besta com cauda. Ela poderia simplesmente esperar até que esse pirralho fosse embora, e então causar estragos em sua vila. Para a surpresa de Mirai, o Três Caudas não mostrou resistência. Mesmo assim, ele expôs seus termos. Isobu, diferentemente de outros Jinchiki, não pretendo prendê-lo completamente. Se você quiser um pouco de ar fresco, é só pedir. Eu te deixo sair. O Três Caudas abriu suas mandíbulas em choque. Sério? Você não tem medo que eu fique furioso? Mirai sorriu. Se você acha que pode, fique à vontade. HMPH.
A fera bufou, mas não conseguiu negar a verdade nas palavras do pirralho. Vendo seu silêncio como um acordo, Mirai usou seu Manjek Sharingan para extrair o Três Caudas de seu atual Jinchiki e selou-o dentro de si. O processo foi tranquilo e sem esforço, ajudado pela falta de resistência do Três Caudas. Em poucos instantes, o corpo caído de um shinobi de Kirigakuri foi tudo o que restou. Dentro de sua paisagem mental, Mirai estava diante do colossal Três Caudas. De agora em diante, conto com sua cooperação, Izobu. Chega de gentilezas, pirralho, a fera zombou, fechando os olhos com desdém. Não pense que seus pequenos truques vão me conquistar. Os lábios de Mirai se curvaram em um sorriso perigoso. Meu nome é Uchiha Mirai. Pirralho, pirralho, pirralho. Tudo bem, Mirai disse com uma pitada de ameaça. Se você insiste em ser difícil, eu vou me certificar de não poupá-lo quando eu ressuscitar o Dez Caudas. O que você acabou de dizer? Os olhos do Três Caudas se abriram em choque. Ressuscitar o Dez Caudas? Mirai assentiu. Exatamente. Você sabe a verdade, não sabe? Quando o sábio dos 6 caminhos dividiu o 10 caudas, vocês 9 bestas com cauda nasceram. Embora vocês possam reviver após a morte, ser reabsorvido pelo 10 caudas significará o verdadeiro esquecimento. Estou errado? A expressão do 3 caudas escureceu. Como você sabe sobre isso? Somente o sábio e as bestas com cauda deveriam saber desse segredo. Como esse pirralho sabia disso com tantos detalhes? O como não importa, Mirai disse friamente. Tudo o que você precisa saber é que seu destino está em minhas mãos. O Três Caudas resmungou. Mesmo que você saiba de tudo isso, ressuscitar o 10 Caudas não será tão fácil. Mirai riu. Você viu meu poder, não viu? Reunir as 9 bestas com cauda é só uma questão de tempo. Quanto à estátua Gedo, ela está selada na lua pelo sábio, não está? Ao ouvir isso, o Três Caudas ficou em silêncio. Não importa o quão inacreditável parecesse, era preciso encarar a realidade. Pela primeira vez em seus milênios de existência, o Três Caudas realmente temeu por sua vida. Finalmente a fera falou, seu tom submisso. Tudo bem, eu entendo. De agora em diante, vou lembrar do seu nome, Uchiha Mirai. Vendo Mirai permanecer impassível, a besta acrescentou com um sorriso estranho. Você é o chefe agora. Se precisar do meu poder, é só pedir. Eu te ajudo. Mirai sorriu com a mudança repentina de atitude. Quem imaginaria? Até mesmo as bestas com cauda podem mudar seus rostos. Se você continuar assim, talvez eu deixe sua consciência sobreviver quando eu reviver o 10 Caudas, disse Mirai antes de desaparecer. O Três Caudas deu um longo suspiro de alívio. Ele teve que retomar seus pensamentos anteriores. Este Uchiha Mirai era muito mais perigoso que o Uchiha Madara. Retornando ao campo de batalha, Mirai se aproximou dos shinobi de Konoha reunidos. O espanto nos olhos deles era palpável. Kirigakuri caiu, declarou Mirai. Limpe o campo de batalha. Então voltamos para casa. Sim, os shinobi responderam em coro, com os rostos iluminados de excitação e reverência. Ninguém duvidou das palavras de Mirai. Tendo testemunhado seu poder avassalador, eles sabiam que Kirigakuri não ousaria se opor a Konoha novamente. Mirai-sama nos mostrou hoje como é a verdadeira força. Sim, especialmente quando ele disse, vamos para casa. Que legal. Acho que quero me casar com um Uchiha agora. Lutando ao lado deles, eles não são tão ruins assim. Nada mal? Eles são incríveis. Toda vez, eles são os primeiros a atacar na batalha. Enquanto a conversa continuava, os membros do clã Uchiha se mantinham orgulhosos. Agora, ninguém poderia questionar a força dos Uchiha. Com o poder e a liderança sem precedentes de Mirai na guerra, um pensamento queimava em suas mentes. Talvez um Uchiha Hokage não fosse mais apenas um sonho.